Olá, crianças, tudo bem? Professora Ana aqui, hoje para falar de 7 de setembro, o dia da independência do Brasil. Provavelmente, quando você pensa em independência, te vem à cabeça esse quadro aqui, de Pedro Américo. Na verdade, esse quadro foi pintado 40 anos após a independência. Foi encomendado a um artista que não estava presente naquele dia, naquele momento. Então, foi um quadro pintado com o propósito de servir de símbolo. Nós, historiadores, nos baseamos em relatos de pessoas que estavam presentes no local, escritos, que nos contam que a cena foi um pouco diferente. Na verdade, aquelas pessoas não estavam uniformizadas e tão bem trajadas. Dom Pedro estava montando uma mula, porque estava indo de Santos para São Paulo por uma trilha no meio do mato. E estava, na verdade, passando mal, atendendo ao chamado da natureza e com uma certa diarreia na ocasião. O que importa, na verdade, é que não foi apenas esse ato, no dia 7 de setembro, que definiu a independência do Brasil. A história é um processo. O que aconteceu nesse dia começou antes e terminou depois. Lembram do outro vídeo que eu falei do descobrimento do Brasil? Pois então, Brasil era uma colônia de Portugal. Os portugueses chegaram aqui em 1500 e tomaram posse das terras em que viviam diversos povos e passaram a explorar essas terras economicamente. 300 anos, mais de 300 anos se passaram. Em 1808, a família real portuguesa teve que vir para o Brasil, fugindo das guerras napoleônicas. As tropas de Napoleão tomaram Portugal e eles tiveram que fugir para cá. Então a sede do Império passou a ser a colônia. É uma situação que não aconteceu em nenhuma outra região. Praticamente, nós passamos a ser a sede do governo. Então, a situação do Brasil mudou muito. Após a derrota de Napoleão e com a Revolução do Porto que aconteceu em Portugal, os portugueses, que não estavam satisfeitos com o seu rei vivendo aqui na colônia, passaram a exigir o retorno do rei a Portugal. Isso aconteceu em 1821. Dom João VI voltou com a corte para Portugal e deixou seu filho aqui como regente, Dom Pedro. Em 1822, começou a acontecer um movimento dos portugueses exigirem que o Brasil retornasse à condição de colônia. O Brasil tinha sido elevado à categoria de Reino Unido, então passava a ter um status melhor em relação à coroa portuguesa. E as elites locais e as pessoas que aqui viviam não queriam retornar à condição de colônia, à condição de ser explorados. Então, começaram a exigir uma resposta de Dom Pedro. Em janeiro, tem o famoso Dia do Fico. A coroa portuguesa começou a exigir a volta de Dom Pedro para Portugal e as elites locais começaram a pedir que ele ficasse. E aí ele fala aquela famosa frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, se colocando contra o seu pai. Mas, na verdade, ele já tinha sido aconselhado pelo pai a fazer a independência antes que outros a fizessem. Fazendo a independência do Brasil, Dom Pedro garantiu a unificação do território, garantiu que o território do Brasil não se partisse em vários pequenos países, como aconteceu no resto da América Espanhola. Era um território unificado e se dividiu em vários países com a independência dessas regiões. E também garantiu uma relação com a coroa portuguesa, pois o filho de Dom João VI, que passou a ser Dom Pedro I, foi o primeiro imperador do Brasil. O Brasil não passou da condição de colônia à condição de república, como aconteceu na maior parte da América, mas da condição de colônia à condição de império. E também
adquiriu a sua primeira dívida externa, por ter que pegar dinheiro emprestado da Inglaterra para pagar a indenização à coroa portuguesa pela independência. Então, ficamos independentes formalmente, mas dependentes economicamente a partir dessa data. E continuamos dependentes em muitas questões ainda hoje, né? Mais de 200 anos depois. Nós ainda não temos independência tecnológica, não fabricamos, por exemplo, todos os insumos necessários para a produção de vacinas tão necessárias hoje em dia. Não temos soberania alimentar, apesar de ter um vasto território com muito potencial produtivo, a gente não produz todos os alimentos que são necessários para matar a fome da nossa população, que dá para observar nesse período de tanta carestia e crise econômica, porque a maior parte do nosso solo é ocupado por agropecuária, né? Ou criação de gado ou produção monocultora de soja, de cana, especialmente de soja para a produção de ração animal. Então, temos que pensar muito bem na questão da independência e lutar para que o nosso país seja cada vez mais independente. Essa data é uma data que serve para nos lembrar disso.